Continuar falando com Deus, aleluia. Amém, glórias a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai assim abençoar em nome de Jesus, amém? Querido, chegou o momento de nós estar ouvindo a palavra de Deus. Eu quero convidar o presbítero Valfrido para estar fazendo esta oração pela serva do Senhor missionário. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pedir pela tua serva, Pai. Para nós ouvir a palavra, mas antes de tudo nós temos que preparar nosso coração. Verdade, meu Deus. Para que nós recebamos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a tua serva. Sabemos que somos poucos, somos vagos, somos fracos e pecadores. Mas temos a certeza da tua misericórdia, porque só a tua misericórdia em causa do nosso comigo. Aqui nós estamos preparando nosso coração para receber a palavra, porque a palavra que nós fortalece tudo o nosso tempo de dificuldade. Por isso que a gente abençoa a tua serva através da palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, glórias a Deus. Aleluia. Amém, povo de Deus, com paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, abre a tua Bíblia no livro de Juízes. Aleluia. Finalzinho do capítulo 5 e entraremos então no capítulo 6. Juízes, capítulo 5, o último versículo ali, o 32, e o 6 do primeiro em diante. Aleluia. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, ao pastor dessa igreja, meu esposo, por confiar em mim, ministrar a palavra do Senhor, né? Com muito temor e tremor que subimos a tribuna, porque sabemos que é um lugar santo em que precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus, porque se Ele não ministrar ao teu coração nessa noite, serão apenas palavras. Juízes 5, 32 e o 6 a partir do primeiro. Vamos ler alguns versículos nessa noite. Aleluia. 5:32, aí nós vamos ler o 6 primeiro e depois vamos para o 6:11. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. 5:32. E sossegou a terra 40 anos. Capítulo 6, primeiro. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Versículo 11 do capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu,
se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi dos 7, e derriba o altar de Baal, que é o teu pai, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. 31, lá no finalzinho. Vamos ler o 31 inteiro. Porém Joás, que era o pai de Gideão, disse a todo o povo: os que se puserem contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, E quando nós analisamos essa palavra, vem logo depois daquela passagem de Jael, quando Deus livra ali o povo e Débora canta um cântico ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o povo de Deus, ele sempre vivia nesse sobe e desce, Quando estavam fiéis ao Senhor, o Senhor os abençoava, e quando eram abençoados, deixavam de ser fiéis a Deus. E sempre o povo de Deus era entregue na mão dos seus inimigos, não porque essa era a vontade do Senhor, mas por conta da sua desobediência. Porque tiravam os olhos do Senhor e colocavam os olhos e a confiança em outros deuses, Então o Senhor deixava para que eles percebessem em quem é que estava o poder verdadeiro. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que em um desses tempos em que o Senhor abençoou o povo, em que o Senhor deu livramento ao povo, por 40 dias a terra sossegou, ou seja, por 40 dias o povo de Israel viveu em paz. Mas assim como lemos aqui no versículo 6, no primeiro versículo do capítulo 6, a própria Bíblia diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. E não só dos midianitas, Quando lemos essa passagem, eles foram atribulados por muitos povos. E a palavra de Deus nos diz então que eles vinham e saqueavam ao povo. Quando eles plantavam, eles não tinham a oportunidade de colher. Quando eles pegavam o trigo, que tem que vir ali com a peneira para separar o joio do trigo e colocar para secar, eles não tinham a oportunidade de fazer pão com aquele trigo que eles haviam plantado, porque os medianitas vinham e tomavam para si. E a palavra de Deus nos diz então que havia um homem chamado Gideão, que criou uma estratégia de sair do lugar que era esperado por todos e se colocar num lugar escondido, aonde era feito para uva, O lagar é construído para que a uva seja amassada e seja extraída o suco da uva. E como era um lugar mais escondido, ali Gideão estava cegando o trigo. E certamente não era um lugar mais confortável,
Claro que para cegar, claro que para separar ali, numa eira, num lugar aberto, era muito mais confortável. Mas ali foi a estratégia que ele encontrou para conseguir salvar algo, né, da mão dos seus inimigos. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que enquanto ele está ali trabalhando por ele, pela sua família, aparece um anjo, né, diante de Gideão. E Gideão então questiona. Quando o anjo fala com ele e diz que o Senhor, né, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele questiona, mas como que o Senhor é comigo? Como que o Senhor é conosco? Se temos passado por tudo isso. Aonde está as maravilhas que eu ouvi dos meus pais? E ele questiona, porque como que ele tinha um Deus tão grande e poderoso, que abria o mar vermelho e não os livrava, né, das mãos dos seus inimigos. Como poderia o Senhor estar com ele, se ele estava passando por tudo aquilo? E nós também nos questionamos, né, onde está o Senhor que não me socorre? E muitas vezes passamos por situações e começamos a nos questionar se realmente o Senhor está conosco, se realmente estamos no caminho certo, se realmente estamos fazendo a vontade de Deus. E esse foi o questionamento, né, de Gideão, quando o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E a palavra de Deus nos diz que o anjo disse para ele que pelas mãos dele o Senhor livraria o povo das mãos dos midianitas. E a Bíblia não nos diz que Gideão fazia parte do exército. A Bíblia nos diz que ele era filho de um agricultor e que estava ali no lagar malhando, né, os trigos do seu pai para que os inimigos não viessem roubá-lo. E o que eu achei muito interessante nessa palavra é que então Gideão, o Senhor manda que ele sacrifique um boi, e que tinha que ser um boi do pai dele. E a palavra de Deus nos diz então que ele vai à noite, né, pega ali 10 servos e vai à noite, porque ele ia derribar o altar que o pai dele havia feito para Baal. Mas esse mesmo pai que construiu o altar para Baal foi o mesmo pai que falou das maravilhas de Deus para Gideão. Porque quando ele fala para o anjo, ele fala dos meus pais. Se tivesse sido só a mãe, ele teria dito a minha mãe. Mas ele disse os meus pais. Então as verdades sobre Deus, sobre as maravilhas que o Senhor fazia, que o Senhor fez e ainda faz nos dias de hoje, ele ouviu dos seus pais, o mesmo pai que construíram um altar para Baal. E que certamente levado pela multidão. Porque se nós não temos a nossa verdade firme no nosso coração, a própria Bíblia diz que nós somos levados por qualquer vento de doutrina. E o que o vento faz? Leva as coisas. Se for coisa leve, ele carrega rapidinho. Então, quando a nossa fé é leve, ela é rápida, ela é muito fácil ser levada por qualquer vento de doutrina. É como uma folha que cai da árvore, qualquer vento leva embora. Mas é qualquer vento que consegue arrancar uma árvore com raízes fortes e firmadas? Por isso precisamos ter as nossas raízes firmadas em Deus, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. E quando nós pensamos nisso, é triste dizer, mas é verdade. Muitas vezes nós somos preguiçosos em aprender mais de Deus. Então, quando alguém vem com a palavra que é anátema, que é maldita, quando alguém vem pregando uma heresia, você nem sabe o que é heresia. E às vezes você fica em dúvida porque você não tem as suas raízes firmadas, você não conhece a palavra como você deveria conhecer. E às vezes no meio de um debate você não consegue nem rebater as mentiras que são lançadas. Glória a Deus, aleluia. E foi isso que aconteceu com o pai de Gideão e com todos os outros que começaram a servir a Baal. Certamente quando apertaram as coisas e eles
se viram como Gideão se via agora, mas como que o Senhor é comigo se tudo isso me sobreveio? E alguém vem e te dá uma outra solução. Porque o mundo está cheio de outras soluções. Está cheio de arrumadinho, está cheio de dar um jeitinho, está cheio de formas de conseguirmos coisas não vindas de Deus, mas com a força da nossa mão e muitas vezes através da desobediência da palavra do Senhor. Porque quando nós vemos a palavra do Senhor e quando Gideão ele sacrifica aquele boi, ele derriba aquele altar e ele corta ali aquela grama em volta para destacar que aquilo havia acontecido, e os homens intentam então matar a Gideão. O próprio pai dele diz que quem tocasse nele naquele mesmo dia seria morto. E então o pai dele mesmo talvez se voltou para si, se lembrou e percebeu aonde ele estava. Porque às vezes, irmãos, nós vamos caminhando e a gente se perde e às vezes a gente nem se dá conta de onde a gente está. E às vezes tem que chegar alguém e dar um sacode para você perceber que você está muito longe do propósito de Deus. Você está muito longe daquilo que Deus tem para a tua vida, da vontade dele. Talvez o fato de Gideão ter sido corajoso e derrubado aquele altar sacudiu a fé do pai dele, e o pai dele percebeu o quão distante ele estava do Deus que ele deveria servir. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que então ele diz, se é Deus, por si só contenda, pois derrubaram o seu altar. Ele mesmo disse, se Baal é Deus, então ele que resolva. Ele não é Deus. Então assim, talvez aquilo que era certeza para o pai de Gideão começou a tornar-se dúvida. Através do quê? Da atitude de Gideão. Porque Gideão se colocou contra aquela idolatria. E muitas vezes o que as pessoas que estão ao nosso redor precisam é uma postura nossa. Para que aquilo que eles acreditam que é verdade comece a ruir. E que eles vejam que a verdade está em Jesus. Mas enquanto Gideão estava naquela postura de que seu pai sim tinha um altar, mas ele não contendia contra aquele altar, as coisas permaneciam como o inimigo queria. Porque o que ele mais, hoje, e não só hoje, a gente percebe que até naquele tempo, o lugar de conforto é onde ele trabalha. Estava confortável para o pai de Gideão e para todos aqueles que serviam a Deus e que agora erguiam altares para Baal, não serem contestados. Por que quando Elias se levantou, Eliseu se levantou, Jeremias se levantou contra aqueles reis que estavam longe da vontade de Deus, eles eram chamados de perturbadores, eles eram lançados em prisão? Por quê? Eles vinham de encontro à verdade que eles estavam pregando e que era uma mentira. Porque a palavra de Deus, ela tem que nos constrangir. Ela tem que nos sacudir. Ela tem que vir contra aquilo que a gente acredita. Aleluia. Então você sentar no lugar em que as pessoas falam que tudo que você faz está certo, que você está caminhando bem, que você está morno, só vai fazer com que você seja vomitado da boca de Deus. É verdade. Porque se você pegar um saco, você colocar numa panela, e você colocar no fogo, e você ligar o fogo, ele não percebe que a água vai esquentando, e ele morre. E muitas vezes, irmãos, Satanás tem feito conosco dessa forma. Tem nos colocado em posições e a gente nem percebe. E vai esquentando, e as pessoas não percebem, porque ao contrário da palavra de Deus, que é essa sim, essa nos constrange, essa nos sacode, essa vem contra as nossas atitudes, o inimigo não. Tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada a ver, deixa desse jeito, e assim ele tem cozinhado a muitos.
Verdade. E muitos estão ardendo no fogo e não estão percebendo. Verdade, Jesus. Aleluia. Porque começou confortável, começou, a aguinha estava fria, foi amornando, depois foi esquentando e você não percebe. Você não percebe. Se você não estiver em constante oração, buscando a Deus para que o Espírito Santo, Ele te sacuda, você não percebe, você vai se afastando, e quando você vê, você já está tão longe que nem sabe mais como voltar. O mar é assim, né? O mar, por isso que as pessoas dizem que o mar é traiçoeiro, né? Quando você está ali naquela zona, você vai pulando as ondinhas, e tu tá achando que tá rasinho, uma hora tu procura o chão e você não acha. Verdade. E é bem devagarzinho, tu não percebe? A braveza do mar é só ali na ponta, onde a onda quebra. Mas quando tu passa do quebrado da onda, ele vai te arrastando e tu nem percebe. E assim o inimigo faz conosco. E como é que o mar te arrasta? É por baixo? Não é por cima. É escondido. É quando a onda vai aquela volta, é nesse voltar bem mansinho que ele vai te arrastando para longe. E aí quando você se dá conta, às vezes você tá tão gostoso aquela linha morna, que tu vai indo, e tu só se dá conta quando você olha para o lugar aonde você deveria estar. Aleluia, Jesus. Quando você enxerga da onde você veio, aí você percebe o quão longe você está do mar. E assim é, irmãos. Quando tem pessoas que vão sendo levadas, eu penso muito nisso, na questão de pessoas que se tornaram prostitutos do Evangelho. Né? Um dia foi uma oferta, no outro dia foi uma gasolina, e eu não estou dizendo que isso é errado. Eu acredito que se você convida o profeta para ministrar, você tem que ter essa preocupação de como ele vai chegar e de como ele vai retornar para sua casa. Verdade. Eu acho que isso tem que partir da igreja. Mas aí começou a ficar confortável, e muitos se venderam e nem perceberam. E começam a achar que é normal, e começam a achar que é certo, e estão se comportando como prostituta do Evangelho. Se vendendo. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que quando Gideão derruba esse altar, foi um despertar, né, ali para o seu pai, para perceber o quão longe ele estava, né, da vontade de Deus. E aquele Deus que talvez para ele parecia tão grande, agora ele percebeu que não era nada diante do Senhor, né? E a palavra de Deus nos diz então que o Senhor diz a Gideão, né, que Aleluia! Obrigado, Senhor. ele iria vencer os midianitas. E eu acredito, irmãos, que quando saiu essa notícia, né, de que Gideão foi corajoso e derrubou o altar, e que ninguém teve coragem de colocar a mão sobre ele, e que Baal não teve poder de fazer nada contra ele, e quando ele disse que o Senhor havia dito que eles venceriam os midianitas através de Gideão, uma grande multidão se levantou para fazer parte do chamado de Deus na vida de Gideão. Eu também quero fazer parte disso. E a palavra de Deus nos diz então que o Senhor olhou para aquele monte de gente e ele disse para Gideão que tinha muito povo com ele e que ele não queria que Israel se gloriasse dizendo: a minha mão me livrou. E muitas vezes o Senhor ele tem projetos na minha e na tua vida que ele vai fazer de uma maneira que talvez do meu jeito, do teu jeito, seria mais fácil. Talvez com a ajuda de A e B seria mais rápido, seria mais certeza, né? Porque ele, com aquela multidão que primeiro se levantou, era mais certo que eles seriam vitoriosos, porque era muita gente. E muitas vezes o Senhor permite que
diminuam as oportunidades, desapareçam a multidão, para que nós possamos ver que foi a mão dele, e não a nossa, que fez todas as coisas. Oh Deus, verdade. Porque é muito fácil, irmãos, tomarmos a glória para nós. É muito fácil. Aleluia! Ah, porque se eu não fizesse, porque se eu não fosse. E muitas vezes o Senhor permite que estejamos em situações em que, se Ele não for, se Ele não fizer, nada acontece. Aleluia, verdade. Porque a nossa confiança precisa estar no Senhor. Porque Gideão, ele tinha uma palavra de que, se ele fosse corajoso, o Senhor entregaria os midianitas nas mãos dele. Ele tinha essa palavra. Mas quando se ergueu aquele monte de homem, dizendo que ia pelejar com ele, eu tenho certeza, porque aconteceria comigo também. A confiança dele já não estava totalmente no Senhor. Ele dividiu. Metade nos homens, metade em Deus. Mas quando Deus quer fazer algo sobrenatural, a nossa confiança precisa estar nele. Então, se ele precisar tirar alguém de perto de nós, ele vai tirar. Verdade, meu Deus. Mas ele garante. E a Bíblia diz então que os covardes e os medrosos voltem. E ali voltaram, ficaram só 10 mil. De 30 mil ficou 10. E aí o Senhor falou: não, mas tem muita gente ainda. Porque não adianta só ser corajoso, tem que ser vigilante. Aleluia! Porque tem muita gente que é corajoso, tem coragem, tem vontade de fazer a vontade de Deus, tem coragem de dizer: não, se me colocar para pregar, para abrir o culto, para louvar, eu tenho coragem, mas não tem vigilância. Verdade. E precisa ter essa vigilância. É verdade, Jesus. Porque o que garante a nossa vitória não é só a nossa coragem de ir, mas é o nosso vigiar e saber que há inimigos, que há pessoas que vão se levantar e que nós precisamos estar atentos e não mergulharmos de vez, né? Como o Senhor disse para que ele observasse, né? Que eles iriam beber água, aqueles que levavam água à boca e tinham paciência de beber aos poucos, mas estar atento, ou aqueles que ponhassem a cara no meio da água, se enfiassem e não observassem ao redor. E tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes param no Evangelho por conta disso, porque não tem a paciência de receber o maná diário do Senhor. E aí já quer mergulhar de cabeça em tudo. E aí não vigia e fica para trás. Aleluia! Glória a Deus! São corajosos, são altivos, mas não são vigilantes. E precisamos estar vigiando 24 horas por 48. Porque aquele que é inimigo da nossa alma, ele não dorme. Ele fica esperando só uma oportunidade. Verdade. E não precisa de muita coisa, não. Aleluia! Glória a Deus! E o Senhor sabia que aqueles que não estavam atentos seriam dispersos. E que talvez não estariam atentos à ordem do Senhor. Porque havia uma ordem que seria dada. Algo que precisaria ser feito. E aqueles que eram afobados e que já queriam ligeiramente se alimentar da água e não vigiavam, não tinham paciência de beber devagar e prestar atenção que não é só se alimentar da presença e da palavra de Deus. Se a gente não vigiar, irmãos, a gente cai, a gente perece. E a palavra de Deus nos diz então que ficou 300. Glória a Deus! Aleluia! E o Senhor, ele conhecia o coração de Gideão. E a palavra de Deus nos diz, como eu disse para os irmãos, né,
Gideão, ele confiou no que o Senhor havia dito para ele. A princípio, sim. Quando se levantou aquela multidão que disse que ia ajudar, certamente ele confiava no que Deus havia dito, mas ele começou a achar possível. E Deus, ele trabalha no impossível. Então, quando o Senhor nos promete algo, irmãos, e a situação é favorável, o que a gente começa a achar? É possível, então a gente começa a achar o quê? Não precisa da mão de Deus aqui. E quando o Senhor quer agir aqui na tua vida, Ele quer que nós venhamos perceber e confiar que a mão dEle está ali. Então, quando o Senhor percebeu que Gideão estava confortável e que talvez ele olhou e não é possível que a gente ganhe dos midianitas. Somos muitos. O Senhor então tirou uma parte. Mas a confiança dele ainda não estava onde deveria estar. E aí o Senhor deixou 300 homens. A Bíblia nos diz que eram guerreiros. 300 homens. Contra um outro povo. Aí, certamente, Gideão já começou. Será? Porque é assim conosco, irmãos. Porque às vezes o que Deus fala para a gente é tão impossível, é tão grande, que aí você fala assim, será? Acho que não. Acho que não é para mim isso daí. Eu não tenho capacidade para isso. Acho que é melhor Deus escolher outra pessoa. Não, acho que Deus vai dar para outra pessoa. E aí o Senhor fez o quê? Mandou ele lá no arraial dos inimigos. Porque quando nós às vezes deixamos de acreditar em nós, irmãos, o Senhor sempre vai levantar alguém para acreditar e para dizer que a gente pode. E louvado seja Deus por isso. Tenha ao teu lado pessoas que acreditem em você. Pessoas que acreditam no teu ministério. Pessoas que veem Deus na tua vida. Para que quando chegar aquele dia que você acha que não é para você, que não vai acontecer, que você não é capaz, você tem alguém que diga que sim, Deus vai fazer. E hoje eu estou aqui para dizer para você, Deus vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E não precisa você ter capacidade, não precisa você ter condições. Ele faz, porque Ele é Deus. Aleluia. E a minha e tua confiança precisa estar nele. Porque se estiver em mim e em você, a gente fraqueja, a gente volta e a gente não consegue. Mantenha os teus olhos no Senhor. Mantenha os teus ouvidos atentos à voz de Deus. E a Bíblia diz então que ele foi até o arraial e que ele ouviu do inimigo que ele seria vitorioso. Deus teve que usar o inimigo para acrescentar a fé daquele homem, para que ele cresça naquilo que Deus falou. E se ele precisar usar alguém que talvez nunca acreditou em você, alguém que duvidou, para falar para você que vai acontecer, ele usa, viu? Creio, meu Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que os soldados estavam ali conversando e um conta o sonho, né? Para o outro, que atordoou ele aquele sonho. Quem que deu aquele sonho para ele, irmãos? Quem que deu aquele sonho para ele? Jesus. Aleluia. Se o Senhor tiver que tirar o sono de alguém, Ele tira. Verdade. Foi assim com quem? Foi assim com quem? Mas o quê? Tirou lá o sono do rei. Para que o servo dele fosse abençoado. Se ele precisar tirar o sono de alguém, ele tira. Aleluia. Louvado seja Deus, porque ele tem sono. Eu creio. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele ouviu da boca do inimigo dele. Ele não estava acreditando nele, provavelmente. Porque se ele tivesse, não havia necessidade do Senhor enviar aquele lugar. Ele precisava ouvir de alguém que ele era capaz, porque Deus estava com ele. E às vezes, irmãos, nós nos enxergamos o Senhor na nossa vida. E Deus vai lá e levanta alguém. Deus é contigo, mulher. Aleluia. Ele te ouve, ele te responde. E a palavra de Deus que ele falou assim, não, esse sonho aí, olha, é porque Gideão vai vir e vai acabar com tudo. E ele saiu dali revigorado, né, com aquela palavra, quando nós vemos a casa do Senhor e ouvimos algo de Deus e sabemos que é o Senhor falando conosco, nós também saímos, né, revigorados. E a palavra de Deus nos diz então que
Ele juntou lá os 300 corajosos, que decidiram pagar o preço junto com ele, né? Porque, queira ou não, se desse errado, ia todo mundo. Não era só Gideão. E a Bíblia nos diz então que eles foram vitoriosos. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que eles tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Olha a estratégia, né, que o Senhor deu para aquele povo. Tocar buzina, quebrar cântaros, e que o povo mesmo, o próprio inimigo, se destruiu, porque eles foram obedientes ao Senhor. Então, quando a gente obedece, quando a gente confia, Ele coloca a mão. Verdade, meu Deus. E às vezes as batalhas que a gente acha que vai ter que traçar, o Senhor já venceu por nós. Glória a Deus. E às vezes nós não damos conta. E às vezes o que temos que fazer é nos colocar na posição que Ele nos mandou e fazer o que Ele nos mandou, ainda que aos nossos olhos e que aos olhos dos nossos inimigos seja bobagem, seja inútil. Se Deus falou, Ele vai fazer. Foi assim com as muralhas. Aquele povo rodeava aquela muralha, irmão. Não acontecia, não caiu uma pedra, não tinha uma rachadura. Os inimigos certamente zombavam. Mas a muralha veio ao chão. Por causa do povo, não. Por causa da palavra de Deus. Então, enquanto você estiver enraizado nessa palavra, enquanto você souber a voz que fala contigo, como Samuel aprendeu a reconhecer a voz de Deus e ouviu ela por muitos anos. Quando você souber quem te chamou, para quem te chamou, aonde você precisa estar, qual é o propósito de Deus na tua vida, ninguém para o propósito de Deus. Ninguém para o que Deus tem para você. Ainda que nem você acredite que você é capaz, Ele te capacita. Eu creio. E Ele te mostra que não é na tua força, é na força dele. Aleluia. Não é porque você tem capacidade, é pela capacidade Verdade. dele. Então nós precisamos, irmãos, fazer como Gideão. E sim, por um tempo talvez colocou os olhos nos homens, que precisou ouvir o inimigo, que a vitória era dele. Mas ele persistiu. E ele não desistiu. E ele obedeceu. Ainda que fosse loucura, né? Tocar buzina e quebrar cântaro. Ia só chamar a atenção dos inimigos, irmão. Era loucura. Era impossível. Mas enquanto for possível, amado, enquanto você estiver olhando e falando assim, não, eu vou dar conta, Deus não vai agir. Verdade. Deus só vai agir quando você olhar e dizer, ó, eu não sei, eu não consigo, mas Deus pode. E eu confio nele, eu não confio em homens, eu não confio nem em mim, mas eu confio no Senhor. Então permanece firme, crendo, enraiza nessa palavra. Não se perde como o pai de Gideão. E se você se perder, recebe aí o sacode de Deus. E volta para o lugar aonde você precisa estar. Derruba o altar de Baal, que pode ser tantos outros. Altar é confiança. Altar é culto. Altar é você achar que aquilo é maior, que aquilo pode resolver por você. Derruba esse altar hoje. Se é o dinheiro, se é a família, se é a palavra de alguém, coloca por terra e adora só a Deus, porque é dele que vem a nossa vitória. Amém? Que você possa ficar com essa palavra e agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Verdade, Jesus. O Senhor é fiel. Glória a Deus. Palavra